Um dos maiores problemas que as pessoas acabam encontrando ao tentar conseguir mais clientes, mais vendas, mais leads, né, oportunidades de negócio, é de fato trazer esse usuário. E normalmente quando a gente fala de Facebook Ads, as pessoas não sabem muito por onde escapar, né? Ah, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu mudo o meu criativo? Será que eu mudo o meu target, né, meu público? O que eu faço afinal? A ideia do vídeo de hoje é justamente compartilhar um pouquinho do jeito com que a minha cabeça pensa, né, vamos dizer assim, quando eu tento ajudar algum dos analistas aqui na Mestre ou quando eu estou tentando trabalhar nas minhas campanhas, que são as campanhas da própria Mestre, né? Às vezes eu faço as campanhas da Mestre, às vezes eu faço as campanhas do Mestre Academy e aí eu acabo trabalhando de formas um pouco não convencionais, vamos chamar assim, para testar o máximo possível e conseguir extrair o maior resultado possível. Na minha ideia, na minha cabeça, o principal ponto é você se questionar se de fato você está entregando uma boa copy, uma boa thumb, né, no caso, no momento certo. Isso vai ser muito importante para depois da hora que a gente falar, no momento certo e no dia certo. E aí você fala, ah, Fábio, beleza, eu já ouvi da copy, já ouvi da thumb, né, da imagenzinha, mas como assim momento certo, no dia certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, uma das coisas que eu gosto de fazer é testar a variação de imagem. Até o André participou comigo, ele foi o cara que fez as imagens, agora você está entendendo por que você fez isso, viu, André? Eu gosto muito de ter variações de um mesmo anúncio, para eu saber de fato qual a imagem que melhor funciona. Então uma das tarefas que acabou caindo para o André, né, ele está contribuindo aí para a equipe de design da Mestre, foi fazer banners lá para o Mestre Academy, onde eu tinha 3 textos, né, que eu queria colocar 3 textinhos na imagem, não um texto, né, um parágrafo, era mais ou menos 3 palavras, no máximo 4 palavras, 3 CTAs e 3 imagens diferentes de fundo. Então a ideia era fazer a combinação de todos eles, né, entre si. Isso me dava uma combinação de 27 versões diferentes só da imagem. E isso me ajudou a escalar muito bem os meus anúncios. Eu pude criar copies diferentes, chamadas diferentes e ter uma variedade gigantesca de anúncios. Se eu só trocasse só as imagens e mantesse a mesma copy de texto, mesmos detalhezinhos, eu já teria 27 anúncios diferentes, simplesmente ao dizer qual a melhor imagem, qual a imagem que converte mais para uma determinada audiência. E isso está rodando no momento, eu já tenho alguns, vamos dizer, semi-vencedores aí que se destacaram no meio dessa corrida. E a ideia é justamente botar na prática o que eu acredito que seja o melhor, mas não necessariamente acreditar, beleza, o botão saiba mais é o que vai ser campeão, ou aprenda agora é o que vai ser campeão. Eu estou testando todas as variações. Às vezes um texto junto com o CTA é o que melhor combina, e às vezes um textinho ali junto com o CTA da imagem, junto com aquela imagem de fundo, é o melhor, é o que a gente chama na área de garanhão, né? O que ganha de fato de todo mundo e performa muito bem. Por que performa muito bem? Porque deu certo com o público que você colocou. Você pode tentar arrumar 50 razões psicológicas do porquê aquilo deu certo, mas o mais importante é testar. Então a primeira palavra para você é teste muito bem todas as suas imagens. Tudo que você está colocando no anúncio do Face, isso vale para o AdWords também. Vale você testar variações de forma bem intensa, porque isso vai permitir de fato que você descubra o que é o melhor. Outra jogada que eu estou fazendo também é não somente testar a thumb, mas eu estou testando a copy. E o Felipe Rosa da Mestre, ele fez, né? Eu falei para ele, pô Felipe, eu queria testar muito a copy e eu não quero ir mais na minha linha, né? Eu já tô meio que viciado nas copies que eu já escrevo. Eu falei, cara, escreve aí algumas variações de copy, né? De textinho que eu vou agregar junto no meu anúncio e vamos testar eles. Então ele escreveu alguns, eu dei uma mini formatada ali nos textos dele, né? E tô fazendo a combinação de todas junto com as imagens. E isso tá me mostrando quais são as copies que melhor impactam. Tem aquela copy que atrai mais clique, tem aquela copy que converte melhor, tem aquela copy que traz clique e converte bem. Então eu estou buscando essencialmente aquele garanhão, aquele que traz um bom volume e ao mesmo tempo traz uma boa conversão para eu poder escalar de fato a campanha. Falando em escalar, é importante você saber que quando você tem muitas variações, você precisa botar uma verba maior, porque senão nem todos os anúncios eles vão ser veiculados. Se você botar uma verbinha muito pequena na hora de fazer esses testes, aí talvez sua cabeça tá, Fábio, o que é uma verba pequena? Eu diria que assim, se você colocar menos de R$50 por dia em um conjunto, né, ali de anúncios
anúncios, onde tenha mais de 20 anúncios dentro desse conjunto de anúncios, você não vai conseguir testar bem. Então a ideia é comprar tempo. Se porventura você tiver uma que a gente chama na área de verba de guerra, por exemplo, R$500 para despejar em um dia, R$1.000 para despejar em um dia, para testar e descobrir qual anúncio que converte melhor, é uma boa estratégia, tá? Eu já usei isso várias vezes no passado para eu comprar tempo. Ah, Fábio, mas eu tenho tempo, eu não tô assim com afoito querendo uma resposta. Eu posso, se a resposta vier em um mês, tá tudo bem. Então beleza, reduz um pouco o orçamento, mas você tem que ficar muito de olho, porque você tem que prestar atenção quais são os seus anúncios que estão tendo entregabilidade, ou seja, quais que estão imprimindo, tendo alcance, né? Isso no Face Ads tendo alcance, e se fosse no Headers tendo impressão, para saber se de fato eles estão recebendo, tendo a oportunidade de receber cliques, tá? Então só esse adendo, porque às vezes a gente vai olhar lá no Face, você botou uma verba muito pequena, um dos anúncios só veiculou bastante, os outros não veicularam, daí não dá para você ter certeza do que você está falando, tá? Eu sei que o Face tem uma ferramenta de teste AB, mas eu gosto de fazer os testes ABs justamente dessa forma mais rústica, tá? Mais, vamos chamar de roots assim, eu acabo controlando num conjunto de anúncio, primeiro a thumb, num outro conjunto de anúncio a copy do texto, em outro conjunto de anúncio o textinho que vai junto ali do link, né? Quando é um link externo. Então, façam conjuntos de anúncios diferentes, porque aí facilita para você. Lembra que eu tinha falado para você do momento certo do usuário? Tá aí. Uma das coisas que a gente descobriu aqui na Mestre e funciona muito bem para você poder testar é olhar quais são os melhores horários de conversão do seu público. Todo público tem um horário melhor para conversão. Tem muitas lojas de e-commerce que convertem durante o horário comercial. Tem muitas lojas de e-commerce que convertem muito à noite. Tem muitas lojas aleatórias de qualquer coisa que converte madrugada. O ideal é você não assumir que, vamos dizer assim, existe um horário certo ou existe um horário errado. Todos os horários podem estar certos. Então a minha lógica aqui para você essa dica vale ouro, tá? Crie 4 grupos de anúncio. Um para manhã, um para tarde, um para noite, um para madrugada. E você põe o Facebook para veicular somente nesses horários. Quando você fizer isso, você vai ter ao longo de uma jornada de tempo, né? Se você tiver verba de guerra, você faz a verba de guerra, senão você vai ter que deixar correr por um bom tempo para saber qual o melhor horário de conversões para o seu negócio. Vai ter aquele horário que, por exemplo, você botou, sei lá, R$1.000 e ele trouxe 5 conversões. Vai ter sei lá, pode ser de madrugada, trouxe 5 conversões por R$1.000. Vai ter, que é R$200 por conversão, né? E vai ter o horário que você botou R$10.000, que é o de manhã, e trouxe 8 conversões. Você vai falar, de manhã é melhor. Não necessariamente, o custo por conversão da madrugada é melhor do que a parte da manhã. Então na hora de escalar, tenta escalar um pouco mais a da madrugada, ver até quanto que é o limite dele, de quanto você precisa aumentar para o seu ROI ainda ficar bom. Então no momento que você tiver o controle das campanhas por manhã, tarde, noite e madrugada, você consegue bidar melhor, ou seja, botar a verba em cada um desses momentos, então você consegue aguentar um pouco mais e sabendo o retorno do investimento de cada horário, você pode intensificar mais o investimento naquele momento. E lembra que eu falei de qual é o dia melhor? Então, que tal você fazer também anúncios para dias específicos? Então tem o anúncio da segunda, o anúncio da terça, o anúncio da quarta, o anúncio da quinta, o anúncio da sexta, o do sábado e do domingo. Esse eu vi em uma discussão em um blog gringo. Eu falei, cara, genial, só que lá ele estava usando para a seguinte coisa, lá ele tinha o público dele estava tão nichado que a frequência aumentava muito rápido, né? Então, ou seja, quer dizer o seguinte, o meu anúncio está sendo visualizado por aquele público muitas vezes. Então quando ele vê muitas vezes, ele fica bravo, ele começa a dar um rating negativo lá no seu anúncio e ele começa ele começa a ficar cego, né? Ele enxerga aquele anúncio e vai falar, isso aqui eu já vi, eu não preciso olhar de novo. Então isso é ruim para você. No momento que você tiver esse tipo de desafio da frequência muito alta ou você quiser brincar com o seu usuário para descobrir qual é o melhor dia, você também pode criar grupos de anúncio por dia da semana. Tá? Então você pode ter o grupo de anúncios da segunda com um criativo de segunda-feira, né? Todo um criativo só para segunda-feira, um outro grupo de anúncios com anúncios focados na terça-feira e assim sucessivamente, porque aí você vai descobrir qual o melhor dia de conversão e o seu usuário não fica viciado em você. Essa é uma forma de você conseguir superar a barreira da frequência e também surpreender o seu usuário. Por fim, né, não esqueça nunca de tomar decisão baseada em dados. Uma vez que você tiver os grupos de anúncio bem quebrados, toda essa jogada de testar várias copies, você vai poder dizer com dados, com riqueza, né, dizendo, olha, terça-feira rende mais,
do que segunda-feira. Não quer dizer que segunda-feira é ruim e eu vou parar, mas eu vou pôr mais verba talvez na terça-feira, que é o melhor dia. À tarde é um ótimo momento para eu intensificar minha verba. Por quê? Porque tem mais público, tem mais entregabilidade e geraria mais conversões se eu escalar lá. Tal copy com tal imagem funciona muito bem de noite ou funciona bem na tal dia da semana. É isso que você precisa descobrir. É isso que você vai batalhar e às vezes você pode estar falando, mas Fábio, como que eu vou fazer isso para os meus 50 clientes? É óbvio que não dá para você fazer esse tipo de processo em todas as contas, mas eu acho que pelo menos você pensar em variações de anúncio ou ao longo de um projeto, você começar a quebrar suas campanhas ou pelo menos os grupos por horário, isso é super fácil de você fazer em qualquer tipo de projeto. É simplesmente, você tem que começar de uma forma, mas as suas otimizações podem caminhar nesse sentido, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não acompanha o meu canal, aproveita aí para se inscrever, né? Tem um botãozinho aí no final do vídeo. E se você estiver vendo no Face e não acompanha minha página, aproveita para curtir, beleza? Eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade.